Olá, esse é o Capscast do Gato Preto, o podcast de um Caps que não existe, para dar voz a pessoas que existem. Meu nome não existente é Ciclista, e como todos os nomes que você vai ouvir aqui, é uma invenção. Nosso tema hoje é... Luta antimanicomial. 18 de maio é o dia da luta antimanicomial. Mas o que são manicômios? Manicômios ou hospícios são instituições criadas para retirar doentes mentais do convívio social. Na Europa, surgiram no século XV, mas já existiam em outros lugares. São muitos os relatos de maus-tratos nesses locais, como esse feito pelo psiquiatra francês Jean-Étienne Esquirol no século XIX. Eles são mais maltratados que criminosos. Eu os vi nus ou vestidos de trapos, estirados no chão, defendidos da umidade do pavimento apenas por um pouco de palha. Eu os vi privados de ar para respirar, de água para matar a sede e das coisas indispensáveis à vida. Eu os vi entregues às mãos de verdadeiros carcereiros, abandonados à vigilância brutal destes. Eu os vi em ambientes estreitos, sujos, com falta de ar, de luz, acorrentados em lugares nos quais se hesitaria até em guardar bestas ferozes, que os governos, por luxo e com grandes despesas, mantêm nas capitais. Isso também já aconteceu no Brasil, e virou até um livro chamado O Holocausto Brasileiro, que conta a história do Hospital Colônia de Barbacena, onde, estima-se, morreram cerca de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas morreram aqui. Tragédia que inspirou o livro Holocausto Brasileiro, da jornalista mineira Daniela Arbex. O Dia da Luta Antimanicomial surgiu para homenagear um movimento que uniu trabalhadores da saúde, pacientes e seus familiares para reivindicar um tratamento humanizado e que não fosse excludente. Esse movimento resultou em uma mudança importante na forma de tratar as doenças mentais, que ficou conhecida como a Reforma Psiquiátrica Brasileira. Bora conversar sobre isso? Bora! O título realmente é forte, a gente sabe que o Holocausto ele remete ao nazismo, mas assim como os judeus foram encaminhados para os campos de concentração nazistas em vagões de carga, os pacientes do Hospital Colônia também foram encaminhados para cá em trens, em vagões de carga. E quando eles chegavam nesses vagões, eles já tinham a sua condição, eles já eram desumanizados, né? Eles eram trazidos para cá, chegavam aqui, eles passavam por um banho de desinfecção, eles tinham as cabeças raspadas, eles eram uniformizados e tinham a sua humanidade confiscada. Então, assim, foi uma tragédia, claro que não na proporção dos milhões de judeus, mas foi uma tragédia também singular na nossa história. O livro menciona que apenas 30% dos pacientes tinham diagnóstico de doença mental. Sim, é uma estimativa de que eram encaminhados para cá. Eram homossexuais, militantes políticos, meninas que haviam perdido a virgindade antes do casamento, pessoas tímidas ou pessoas assanhadas, meninas que gostavam de brincar na rua com meninos e não eram bem vistas, e claro, os insanos. O movimento da luta antimanicomial tem como seu precedente o movimento dos trabalhadores de saúde mental, que surge no contexto da abertura do regime militar, inicialmente presente nos pequenos cenários de debate sobre a questão das péssimas condições do sistema de saúde vigente no país. No interior do movimento dos trabalhadores de saúde mental, inicia-se um processo de reflexão crítica sobre a questão do saber psiquiátrico, da função social da psiquiatria como estratégia de repressão e ordem social, e quanto ao caráter de instituição total do hospital psiquiátrico. O que aconteceu comigo? Eu fui fazer uma visita na casa de alguns parentes, há aproximadamente 4 anos atrás, né? E no final do ano faz 5 anos já, e eu tive, assim, a surpresa de ser internada, de ser amarrada, de ficar dias sem comer. Enfim, eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, né? Eu tinha visões diferentes, escutava vozes, mas até então eu não sabia nada do que estava acontecendo. Eu entrei nessa internação psiquiátrica
saí dessa internação psiquiátrica não sabendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Só que eu via que os meus parentes estavam mais rígidos, mais violentos, me davam remédio à força, porque naquela situação eu não tinha deixado de ser uma pessoa. Só estava acontecendo algo comigo que eu não entendia o que era e era uma questão de saúde. Não era uma questão de criminalidade, não era uma questão de algo que eu tivesse feito de errado. Eu fui privada da liberdade, né, durante muito tempo. Não podia sair de casa, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer nada. Me falaram que eu tinha uma doença que eu não entendia o que era direito. A privação de liberdade como forma de tratamento das pessoas em sofrimento psíquico ganhou força no Brasil na primeira metade do século XIX, com a importação da psiquiatria pineliana e a criação do primeiro hospital psiquiátrico na capital da colônia, o Hospital Pedro II. Ao longo do século XX, especialmente até o final dos anos 80, o isolamento foi assumido como a principal forma de tratamento, tornando-se a resposta central nas ações do Estado. Os bastidores em um hospital psiquiátrico. Não, pra lá, vai. Bem-vindos, leões de Judá! Bem-vindos, leões de Judá! Bem-vindos, leões de Judá! Uma longa investigação. Isso aqui que eu vou mostrar agora são fezes. Passam a noite amarrados, passam, se possível, um dia. Seres humanos excluídos. Vítimas de maus tratos. Não chiqueiro de porco, o chiqueiro do ser humano. O abandono. Deficientes mentais perambulam sem rumo. Parte deles não vestem qualquer tipo de roupa. Não tem colchão para vocês? Tem. A violência em várias formas. Você já apanhou? O desprezo. Do lado de fora do hospital psiquiátrico, fornece falsas impressões. Árvores e prédios impecavelmente pintados de azul e branco. Quem parar nesse ponto não vai imaginar o teatro dos horrores que existe ali dentro. Onde que eu encontrei abrigo, né? Onde que eu encontrei alento para aquilo que eu estava passando? No CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Né? Aqui que eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, tiveram uma conversa séria comigo na época, trocaram medicações, porque as medicações não estavam sendo adequadas para o grau de problema que eu tinha naquela ocasião. Me ajudou muito e hoje eu tenho uma vida social, tenho responsabilidades, eu tenho uma vida, eu consigo tocar uma vida adiante, né? Eu acho assim, como profissional de saúde, todos nós temos que ter também a sensibilidade, um olhar diferenciado para que não aconteça tantas maldades, tantas coisas assim que deixam marcas, né, num paciente que está num momento difícil, né, da psiquiatria. A realidade vivida pelos portadores de transtorno mental e o seu não reconhecimento é visualizada através das frágeis relações afetivas. A negação dos seus direitos e os precários laços de solidariedade e estima são a base da luta por reconhecimento. O movimento da luta antimanicomial traz em seu bojo os princípios, quando busca de forma ativa trazer à consciência da população as situações de desrespeito a quais são submetidos os portadores de transtorno mental, quer no convívio com a sociedade, quer na atenção à saúde mental. Ainda ressalta o sentimento de injustiça, ou seja, de privação de direito, como um fator importante na luta por reconhecimento. Acho que estar num CAPS como
estagiária me deu uma noção diferente, né? Na faculdade a gente lê as portarias e a gente estuda sobre os transtornos mentais, mas na prática é outra coisa, né? Nas portarias e tal é tudo mil maravilhas, mas a gente percebe que lutar contra esses ideais manicomiais é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. Por mais que a gente esteja num centro de atenção psicossocial que veio depois da reforma, a gente consegue observar ainda esses ideais e lutar diariamente contra eles, né? Eu acho que a gente tem um grande avanço, mas é uma coisa que a gente não pode deixar de se policiar, porque senão a gente volta ao que era antes. A gente tem que lutar constantemente. No campo da saúde mental, uma das principais características desse período foi a expansão dos serviços de base territorial, especialmente os CAPs do tipo 1 e 2, essenciais naquele momento para que a rede de atenção psicossocial, a RAP, pudesse se efetivar enquanto uma alternativa concreta aos manicômios. No entanto, algumas lacunas deixadas no padrão de ampliação da política, tais como a baixa expansão dos CAPs do tipo 3 e outros serviços de suporte à crise, como alternativas de internação, podem ter favorecido a legitimação de discursos e posições conservadoras que vêm se ampliando atualmente. Encontrei no relatório de inspeção nacional do ano de 2019, diz que o Programa Nacional de Avaliação de Serviços Hospitalares na Psiquiatria, e os dados falam que em 2018 havia cerca de 121 hospitais psiquiátricos funcionando. E os dados também falam que em 2018, 16 dos hospitais psiquiátricos em funcionamento estavam em situação irregular. Aí cerca de 15 anos em funcionamento de maneira irregular. A RAP não cresceu uniformemente. Os serviços diurnos foram privilegiados, CAPES 1 e CAPES 2. Houve implantação insuficiente de equipamentos de 24 horas, CAPES 3, e de vagas em enfermarias de saúde mental em hospital geral, com suporte para atendimento em momentos de crise. Essa lacuna no processo de promoção do cuidado tem sido combustível importante para nutrir argumentos e posições conservadoras que tensionam a política, tentando deslegitimar a eficácia e comprometer a efetividade da reforma psiquiátrica no país. Movimento que vem ganhando força, especialmente a partir de 2018. Quando a gente fala de luta antimanicomial, infelizmente a gente não está falando somente de saúde mental. A gente está falando de política. A gente está falando de como é feito o manejo da sociedade. Quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente está falando também da luta contra a privação de direitos e liberdade. Existem pessoas com problemas de saúde mental? Existiam nesses locais? Existiam. Mas existiam muitas que eram colocadas ali como forma de alívio social. As pessoas as quais a sociedade não queriam ver, não queriam escutar, não queriam dar voz, não queriam conceder direitos ou humanizá-las. Essas pessoas eram presas e torturadas. E quando essas pessoas são presas e colocadas em um lugar onde a sanidade delas é questionada, onde elas são invalidadas como pessoas, como seres que têm direitos, que têm opiniões, que têm pontos de vista, que têm histórias e individualidades, isso permite que elas sejam colocadas em um lugar de subsistência. Porque é outra pessoa que decide por ela, é outra pessoa que manda, é outra pessoa que fala o que ela tem que fazer, na hora que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, e é outra pessoa que decide se ela é livre ou não. O sistema e a reforma, que ainda não foi completa, deixou brechas, que criou a possibilidade de que isso acontecesse até os dias de hoje, mas com a volta dos hospitais psiquiátricos na forma de manicômios,
isso vai ser ainda mais comum, isso vai ser de uma proporção ainda maior e ainda mais absurdo. A gente luta hoje, a nossa luta antimanicomial é a luta contra o retrocesso. Podem ser somente pessoas que são injustiçadas pela sociedade e que a sociedade tenta prender e esconder, quando na verdade elas só precisam ser acolhidas e tratadas com dignidade. Posteriormente, o psiquiatra Quirino Cordeiro assumiu a Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e Drogas em 2017 e em 2019, já na gestão de Jair Bolsonaro, foi nomeado como Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Durante seu mandato na Coordenação de Saúde Mental, Álcool e outras drogas, tomou decisões que enfraqueceram os equipamentos do SUS. Na mesma medida, fortaleceram instituições de natureza privada, tais como as comunidades terapêuticas. Em relatório publicado em 2017, apontou a necessidade de repensar o modelo de atenção atual, incentivando a ampliação dos leitos psiquiátricos. Ainda no governo Temer, foi promulgada a denominada Nova Política de Saúde Mental, que provocou mudanças significativas na contramão dos princípios defendidos pela reforma psiquiátrica. Eu queria falar sobre a banalização dos termos e dos diagnósticos de saúde mental, os diagnósticos psiquiátricos, que pela falta de informação, pela falta de estudo das pessoas, ninguém sabe o que é a doença, ninguém sabe o que é a esquizofrenia, o que é a depressão, o que é a bipolaridade, o que é um borderline, ninguém sabe o que é nenhuma doença. E acaba ficando pro achismo e pra boa vontade de quem quer saber, entender o que realmente é cada doença, o que causa cada doença e cada transtorno. Por conta disso, a gente acaba, por causa dessa desinformação, a gente acaba tratando da maneira errada as pessoas que têm esses transtornos e essas doenças. Usando os exemplos da bipolaridade e da esquizofrenia, que eu acho que são os que as pessoas mais gostam de sair falando por aí, porque fulana é esquizofrênica, fulana é bipolar, mas o que é ter esquizofrenia? O que é ter a bipolaridade, sabe? O que é a doença? Se você for pesquisar e querer entender realmente, se você realmente se interessar e se preocupar com esse tipo de diagnóstico, você vai ver que, como a Túnica disse, continuam sendo seres humanos que têm condições, como qualquer outro, seres humanos que têm uma doença como qualquer outra, um transtorno como qualquer outro. Falta muita informação, falta muita verdade nas falas. Às vezes a gente vê nos filmes ou em programas de TV, em vídeos na internet, pessoas falando e usando esses termos sem saber realmente o que eles significam. Isso pode parecer muito bobo, mas para quem passa por aquilo, para quem realmente tem aquilo, é muito ofensivo, porque é diretamente prejudicial, porque faz com que as pessoas usem esses termos como se não fosse nada, como se fosse só uma piada, uma sátira a respeito de outra pessoa, sabe? Eu acho que muito das condições dos manicômios hoje em dia se dá também por conta disso, porque as pessoas não se importam, porque elas não entendem. Porque se elas entendem, é muito mais fácil você se preocupar com uma coisa que você entende, porque você não vai se preocupar com uma coisa que você não sabe o que é. Final do século XIX, começo do século XX, houve uma disseminação de ideias de que a sociedade deveria ser purificada, que a sociedade deveria ser expurgada daquelas pessoas que seriam fracas ou não bem adaptadas. Isso foi uma derivação completamente corrompida da teoria da evolução, das ideias de Darwin, mas isso ganhou muita força e culminou com o nazismo, que levou ao Holocausto, matou 6 milhões de judeus. Mas não foi só lá, na Alemanha nazista, que essas ideias se difundiram. Elas tomaram
o mundo todo, basicamente, de formas diferentes. A psiquiatria, ela serviu um pouco, a medicina de uma forma geral, mas a psiquiatria serviu um pouco a essas ideias que foram chamadas de ideias eugenistas, né? A ideia de criar uma raça mais pura. É claro que as pessoas que dominam, que têm poder, é que se acham no direito de julgar o que é melhor ou pior e quem merece ou não merece viver na sociedade. Os manicômios ganharam muita força nesse período. Muitas pessoas eram colocadas nesses lugares não porque tinham transtornos mentais, mas por qualquer outro motivo. Mas quem tinha transtorno mental também parar nesses lugares, porque isso era indesejado dentro da sociedade. Não é à toa que nesse momento a gente vive uma reversão desse processo de inclusão das pessoas com transtornos mentais na sociedade, uma tendência a investimento em modalidades de tratamento que são segregadoras, que são excludentes. A gente também tem tido no mundo um crescimento novamente dessas teorias eugenistas, que aparecem hoje um pouco disfarçadas, porque as pessoas têm um pouco de pudor de se declarar abertamente como buscando uma raça pura, como buscando se o pega mal, né? Então, no lugar disso, a gente ouve palavras como meritocracia. Fica nítido o direcionamento dado à Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras drogas, a utilização de manobras para tornarem iniciativas contrárias às legislações vigentes, incentivando as internações psiquiátricas, resgatando práticas como o eletrochoque, atacando a RAPs e ao SUS, seguindo de maneira geral um processo de desmonte de políticas públicas em detrimento de incentivo a iniciativas privadas. Nessa direção, as comunidades terapêuticas são ilustrativas de como esse processo de privatização não clássica vem se processando no campo da saúde mental. Destacamos que os 2 primeiros anos da gestão bolsonarista foram marcados por grandes movimentações para o incentivo às comunidades terapêuticas em território nacional, as configurando como a principal iniciativa do governo para o enfrentamento do uso prejudicial de álcool e outras drogas. As comunidades terapêuticas são entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizam o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de álcool e drogas. O Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred, apoia o trabalho das comunidades terapêuticas e repassa recursos quando lançados editais de chamamento público. Em 2019, o governo federal quadruplicou o número de vagas financiadas em comunidades terapêuticas, chegando a 11 mil dependentes químicos atendidos em todo o país. Para 2020, a meta é chegar a 20 mil vagas. Eu sou Ana Sandra Fernandes, psicóloga e atual presidente do Conselho Federal de Psicologia. Eu vou falar um pouco sobre a atuação que o CFP tem realizado. Uma primeira dessas ações que merece destaque foi a Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, que foi realizada no ano de 2017 e que resultou em um relatório lançado em 2018 e que está no site do CFP. Convido todos vocês para que possam ver. O relatório é um relatório importante porque ele denunciou o caráter asilar das comunidades terapêuticas, o uso de internações involuntárias e compulsórias, né? Violação à liberdade religiosa, a laborterapia, internações sem prazo de término, uso da força, a internação de adolescentes, problemas relacionados a infraestruturas, enfim, uma série de problemas. Destacamos a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Comunidades Terapêuticas, que se constitui enquanto um marco de representatividade e avanço dessas instituições, legitimando uma política de saúde mental na contramão dos pressupostos da reforma psiquiátrica brasileira. Em dezembro de 2020, houve um vazamento de uma planilha onde organizava-se a revogação de 99 portarias ministeriais que estruturam a reforma psiquiátrica brasileira. O material, que ficou conhecido como Planilha do Revogaço, começou a ser elaborado em agosto de 2020, de acordo com as informações publicadas pela Carta Capital, com a participação do Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria em parcerias com o Ministério da Saúde. O
Planejava-se que a revogação fosse feita através de uma manobra antidemocrática durante o recesso parlamentar e só não ocorreu por conta do vazamento dos dados. Aquele que tem o poder, que tem o dinheiro, é mais bem tratado, as leis são mais garantidas para ele, a justiça é mais garantida para ele, e aquele que está privado disso, aquele que, no caso, a gente, né, nós, que não tem esse poder, a gente não consegue ter acesso a esses direitos, não consegue ser alcançado por esses direitos. Quando a gente fala em luta antimanicomial, a gente talvez não pense imediatamente em crianças, mas diversos transtornos mentais e doenças psiquiátricas surgem na infância, até mesmo no nascimento. Mas na infância é muito comum vários tipos de transtorno mental, e até hoje o tratamento para essas crianças é muito escasso, é muito difícil. A gente vê a luta das mães dessas crianças o tempo inteiro, porque elas têm que estar o tempo inteiro dizendo que o filho dela tem direito, dizendo que ele não pode ser destratado na escola, dizendo que ele, assim como qualquer outra criança, tem direito à existência dele de forma digna. Com a volta dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, o que serão dessas crianças? Se hoje que a gente não tem esse tipo de realidade para essas crianças, imagina se a gente volta a ter, onde autistas, onde transtorno de déficit de atenção, vários tipos de transtornos da infância são tratados de forma completamente ignorante, sem assegurar o direito da criança a brincar, a se expressar, a evoluir, a aprender. Imagina tendo essas crianças novamente presas, amarradas, afastadas de suas famílias, privadas de carinho. O pai dele só serviu para usar o esperma dele. Eu não sei. Eu vou ser sincera. Porque eu fui mãe e pai, na verdade, né, do meu filho, né? Até hoje eu sou mãe e pai dele. E aí, quando eu estava enfrentando vários problemas, tive que ficar no CAPS, tive que ficar em internação. Não internação diariamente, mas internação durante o dia. E aí, tendo que conciliar tudo. Graças a Deus, assim, eu tive uma escola que me apoiou, né? Eu tive que dar voz. Quando eu vejo você falar das crianças e das mães, da luta das mães, eu olho pra mim e me sinto uma guerreira. Porque assim, eu tive que ser pai e mãe, entendeu? Meu filho, mesmo com um monte de coisa pra enfrentar, sabe? E até fico assim, meio emocionada de falar, porque a escola me deu muito apoio, sabe? Quando eu falava, eu tava com problemas bem sérios. Hoje eu me sinto bem melhor. E eu não sabia o que fazer. E aí eu conversei com a escola, tá acontecendo isso comigo. Eu não tenho apoio do pai dele. Eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. A minha família, eu não tenho pai e mãe mais. Expliquei a situação. O que a escola fez, me acolheu. É uma questão também da gente ter voz pra gente. O que o pai dele fez? Quando eu falei que tava levando no CAPS, que tava tendo esses problemas, a primeira coisa que ele falou que não queria que eu levasse mais. Colocou a culpa toda em mim dos problemas, mas mesmo assim enfrentei ele. Ele ameaçou até de tirar meu filho de mim. A primeira coisa que a gente escuta da família, ou do pai, da criança, quando a gente tem um problema, um transtorno emocional, ou quando a gente vai levar a criança, que a gente que vai tirar o filho da gente. Mas aí eu fui atrás e não deixei isso pra lá, não. Eu batia de frente com ele, não, sou capaz sim, eu tô até agora cuidando do meu filho sozinha. A gente observa que as conquistas do movimento de reforma psiquiátrica e as legislações sobre cuidado e atenção em saúde mental ainda não incluíram todos os indivíduos em sofrimento mental. O tratamento do dito louco infrator permanece sob a lógica do asilamento e da apartação social, um aprisionamento justificado sobretudo pela periculosidade. Os hospitais de custódia são os estabelecimentos destinados a receber as pessoas em medida de segurança, aquelas em restrição de liberdade para tratamento psiquiátrico.
São Paulo tem 3 hospitais custódia que atendem mais de 700 pessoas que cometeram crimes, mas não podem ser responsabilizadas por seus atos. O Jornal da Gazeta conseguiu autorização judicial para mostrar um desses hospitais que fica em Franco da Rocha. É a primeira vez que uma equipe de reportagem entra no local. O louco infrator não é um condenado da justiça, como as pessoas que cumprem penas nas penitenciárias. Na realidade, a sentença proferida pelo juiz foi de absolvição, ou seja, a pessoa que cometeu um crime é considerada inocente por causa de sua incapacidade de compreender a gravidade ou ilegalidade do ato que cometeu. Após 1 ano e meio de tratamento, esse homem ganhou a autorização para visitar a família no chamado processo de desinternação progressiva. Por ordem judicial, não podemos identificá-lo. Eu já saí 16 saidinha, não cometi erro nenhum lá fora, sempre obedeço minha mãe. Com o advento da Lei 10.216 de 2001, que afirma os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, a prática de internação em instituições com características asilares foi proibida, sendo a internação definida como um recurso terapêutico de saúde e não uma punição ou coerção da liberdade, devendo acontecer se e somente se houver indicação clínica e os recursos extra-hospitalares não forem suficientes. Dessa forma, os estudiosos do tema defendem que, juridicamente, não há mais respaldo para as internações em manicômios judiciários. Estes são, portanto, ilegais e inconstitucionais, afinal segregam, excluem e não tratam. O estado de São Paulo tem 3 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. 2 aqui em Franco da Rocha, na região metropolitana da capital, e 1 em Taubaté, no Vale do Paraíba. Ao todo, são 738 pacientes. São pessoas que cometeram crimes, mas foram consideradas pela justiça incapazes de responder pelos atos. Em 2011, foi realizado o primeiro Censo Nacional de Indivíduos Internados em Estabelecimentos de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Os dados foram publicados em um livro que se chama A Custódia e o Tratamento Psiquiátrico no Brasil. O mapeamento da pesquisa identificou que 3.989 pessoas internadas em 26 unidades do país, sendo elas 23 hospitais de custódia e 3 alas de tratamento psiquiátrico. Mais da metade dos internos eram negros, pobres e com baixa escolaridade, homens em sua maioria. Tinham diferentes tipos de diagnósticos de transtornos mentais, como epilepsia, esquizofrenia, retardo mental, transtornos afetivos. Casos do censo mostram que tanto a vulnerabilidade dessa população quanto um cenário alarmante. 1 em cada 4 dos indivíduos não deveriam estar internados. 47% estão encarcerados sem fundamentação legal e psiquiátrica e 21% cumprem a pena além da estipulada em sentença, sem contar o contingente internado há mais de 30 anos, contrariando a pena máxima admitida pelo regime jurídico brasileiro. E os pesquisadores encontraram 18 indivíduos nessa situação. Para 1/3 dos indivíduos, não há como saber se a internação se justificava, pois a confecção dos laudos psiquiátricos e a sensação de periculosidade estava atrasada. A saída definitiva desses pacientes só acontece após um laudo apontar que eles estão preparados para voltar a viver em sociedade. Não há um período estipulado para que isso aconteça. Segundo a pesquisadora do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Pastoral Carcerária ligada à Igreja Católica, a falta de perspectiva de alta gera internações semelhantes às que eram feitas em manicômios, instituições que foram extintas em 2001 após uma reforma psiquiátrica. Nos últimos 4 anos, esse grupo visitou semanalmente os hospitais recolhendo relatos de pacientes. O resultado desse trabalho foi o relatório Hospitais Prisão, Notas sobre os Manicômios Judiciários de São Paulo, que acaba de ser divulgado. A gente percebe uma repetição de pessoas que são mandadas para internação, tendo a possibilidade de tratamento em meio aberto, pessoas com crimes pequenos, como pequenos furtos ou mesmo tentativas de furtos. A gente vê pessoas que são mandadas para internação. Em relação à questão da periculosidade, a autora desse estudo chega à conclusão que não há periculosidade inerente ao diagnóstico psiquiátrico.
Todos os indivíduos da pesquisa de 2011 cometeram infrações numa mesma distribuição, independentemente de seu diagnóstico. Assim, a gente pode concluir que a periculosidade é um conceito moral e que estaria em permanente disputa entre os saberes penais e psiquiátricos. Infelizmente, nós estamos lutando contra um retrocesso, o que é uma característica, obviamente, política, porque a gente lutar para que uma coisa horrível não volte a acontecer é um movimento político. Mas falando sobre a conscientização do transtorno mental, das doenças psiquiátricas, eu acho que a gente precisa ver sempre que a informação, a educação sobre esses assuntos, ela liberta. Essa questão da luta antimanicomial é muito importante, até mesmo porque você não sabe se você no futuro pode precisar de uma assistência em termos de saúde mental. Para finalizar, a gente pode voltar naquele ponto de que as pessoas, para se livrarem do preconceito, devem buscar isso na informação, né? Então, que a gente possa se informar a respeito dos transtornos mentais e tratá-los como doença mesmo, né? Porque quem tem diabetes não é desacreditado por isso. A pessoa é tratada com remédio, com o que mais precisa ser. Que a gente possa entender que as pessoas com transtorno mental precisam ser tratadas com dignidade, com respeito e que elas precisam ter voz. Então, escutem as pessoas com transtorno mental. É importante para que a gente possa evoluir como sociedade e se livrar um pouco dessa dívida que a gente tem com essas pessoas. É isso que a sociedade tem que aprender. Nós continuamos sendo seres humanos apesar de diagnósticos. Uma pessoa que tem câncer, ela, apesar do diagnóstico, ela é um ser humano. E por que um bipolar também não pode ser considerado um ser humano? Ah, não, porque o conceito comum é que ele é um louco. Me privaram de direitos, me privaram de comida, me bateram, me chamaram de assassina, só porque um dia eu carreguei um diagnóstico de esquizofrênica, bipolar, esquizoafetivo. A sociedade projeta em nós, pacientes psiquiátricos, a lacuna de conhecimento do que seria esses diagnósticos. Para deixar de ter direito como ser humano, tem que deixar de ser humano. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo. Esse foi o Capscast do Gato Preto. Esse episódio usou áudios da Globo News, SBT, Movimento de Cara Limpa, Conselho Federal de Psicologia e Jornal da Gazeta. As informações sobre os artigos científicos, os relatórios e os livros citados você encontra na descrição do episódio. A música que você está ouvindo de fundo é Sufoco da Vida, da banda Harmonia Enlouquece, do grande Hamilton de Jesus. O link também está na descrição. Espero que todos tenham gostado. Não deixe de nos seguir no seu tocador de podcast favorito para não perder nenhum episódio. Um grande abraço. Até o próximo! Minha mãe, meu irmão, minha tia, me encheram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco.